Ô, gente, vamos fazer agora um alerta de saúde. Tem muita gente com dor de garganta, dor no peito, problema na voz, tossindo bastante. Vamos entender o que está acontecendo e até que ponto essa mudança do tempo, esse frio, pode influenciar. O fato é que um simples resfriado pode evoluir para uma pneumonia. Nós estamos aqui com a pneumologista Cileia Martins. Doutora, muito obrigado por estar presente aqui de novo no TN. Eu te agradeço, é uma oportunidade ótima para a gente explicar um pouco à população o que está acontecendo, né? Doutora, a senhora que atende aí, muita gente todos os dias no seu consultório, quais são as principais reclamações e o que as pessoas devem fazer? O que está acontecendo? Nós estamos tendo uma mudança climática muito brusca, né? Normalmente, assim, você vê que você sai às vezes de manhã mais frio, daqui a pouquinho dá uma esquentada, daqui a pouquinho começa a chover. Isso é péssimo, né? Porque quando você tem essa variação de clima, a sua função nasal fica deficiente, porque o nariz é um filtro, é uma defesa. E a partir desse momento que isso resseca, não tem aquela capacidade de lubrificação, nós vamos começar então a ter edema dentro da narina, dificuldade de fazer essa limpeza e, ao mesmo tempo, esse ar que vai entrar, já vai entrar um ar com uma umidade totalmente diferenciada. Isso favorece a entrada de bactérias, a entrada de vírus, de bacilos, e onde então a pessoa começa a desenvolver quadros, Então, o que nós estamos tendo muito hoje a nível de consultório, começa aquele quadro gripal, a pessoa às vezes começa com arranhada da garganta, uma dorzinha, uma febrícula não muito alta, só que depois ele vai evoluindo, uma tosse seca, uma tosse irritativa, às vezes um pouco produtiva, às vezes não tanto produtiva, chiadeira no peito, aquela dificuldade para respirar. Então, essa pessoa começa então a evoluir com aquele quadro gripal, que pode ser uma influenza, pode ser um Covid, pode ser um sincicial, que nós estamos lotados de vírus, E esses vírus, então, eles vão entrar no seu organismo, vão pegar as suas células para poder se desenvolver. Quando ele começa a se desenvolver, ele favorece também, às vezes, pela queda da imunidade, a presença de bactérias. Então, o que a gente tem visto muito nessa época são as rinossinusites, às vezes quadros de chiadeiras, que são as bronquites agudas, independente do paciente ser asmático ou não. As laringites, então, que é aquela tosse do cachorro, que a pessoa sai de casa apavorada. Sem catarro, Sem catarro, é aquela tosse que tosse não para. Não para, e a pessoa entra naquela crise, vai tossindo, ele fica quase que morrendo, quase desfalecendo. E, infelizmente, isso aí é uma coisa que está acontecendo por essas bruscas mudanças de temperatura que a gente está tendo. Agora, a hidratação, basta, por exemplo, nesse caso dessa tosse seca, tem que se hidratar, O que a gente pode fazer em casa? O que acontece? Quando você chega no inverno, as pessoas têm tendência a não beber muito líquido, Porque também elas já não fazem muita atividade física, às vezes não corre muito, não anda, não vai na academia. Então, com isso, você acaba, então, reduzindo a quantidade de água. A água é um excelente veículo para hidratação, porque ele vai lubrificar esse nariz que está seco, porque ele mesmo não consegue mudar junto com a temperatura. Então, ele não consegue se adaptar. Quando você faz uma boa hidratação, você lubrifica as vias aéreas, Então, tanto as vias aéreas superiores quanto as inferiores. Então, com isso, você tem o quê? Aquele movimento da vassourinha, porque todo o nosso sistema respiratório, tanto a parte alta quanto a baixa, ela é feita desse movimento ciliar que a gente fala, que é a vassourinha. Então, ele vai ficar varrendo. Se você tem pouca água, essa varredura não tem. Então, quando você se hidrata mais, você procura ter uma alimentação mais sadia, não só às vezes com água, mas às vezes com suco, com chá, você vai conseguir, então, lubrificar essas vias aéreas, tanto a superior quanto a inferior. Agora, doutora Cileia, por exemplo, lavar o nariz com soro, isso resolve? Ajuda muito, principalmente aqueles pacientes que são riníticos, que já têm rinite alérgica, que já têm uma sensibilidade nasal mais alterada. Essas pessoas, quando eles fazem esse movimento de lavar, hidratar esse nariz, ele tem hidratação local. Isso, então, faz o papel da limpeza. Porque as pessoas pensam que o nariz é só aqui, Mas o nariz é aqui, 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 aqui. Então, assim, praticamente nossa cabeça toda são os seios nasais. Quando você usa o soro fisiológico, você limpa, hidrata, mas tem que lembrar que tem que ter cuidado também, que esse é o soro fisiológico, a pessoa dentro da geladeira, aqueles tubos grandes, aquilo ali vai acabar acumulando bactérias. Então, o importante, às vezes, é saber que para você lavar o nariz, é melhor comprar aqueles flaconetes, que são pequenos, que já você vai usar praticamente a quantidade ideal. Você já vira, joga no nariz, ou usa uma seringa, quando são crianças, e você faz a lubrificação nasal. Tem gente que deixa o soro 1 ano na geladeira, não dá, E quer utilizar ele. Aquilo ali já está cheio de bactéria, fungo, então, ao invés de você fazer uma hidratação, uma lavagem, você vai, na verdade, favorecer a entrada do vírus e de bactérias que estão acumuladas naquele soro. Agora, o que está acontecendo com muita gente, e que a produção do TN vem recebendo muitas informações, inclusive eu falei com a senhora que acontece comigo também, é dormir mal. Por quê? Porque você acorda tossindo, você acorda com uma sensação de que algo está agarrado na garganta, você engole, aquilo não desce nem bebendo água. O que é isso?
Bom, o que pode acontecer? Primeiro, você pode ser alérgico, né? Você pode ser rinítico, ter uma rinite, às vezes não assim, tão agressiva, mas pode ser que nessa época elas tendem a piorar. Qualquer mudança climática, o nariz assim, do rinítico é aquele melhor meteorologista que tem, porque 2, 3 dias antes já começa a sentir. Só que às vezes aquela secreção não desce pela frente, né? Que é quando seria aquela coriza. Ele vai fazer o que a gente chama da drenagem posterior, chama-se tosse da goteira nasal. Aquela secreção acumula, ela desce por trás. É como se a gente tivesse no meio da cabeça da gente um ralozinho, que fosse um ralo. Aquela secreção toda vai em direção a esse ralo e começa então a drenar. Principalmente à noite, quando você faz um movimento da cabeça ou você deita, aquilo vai pingando e vai te provocando o quê? Exatamente o pingo em cima da sua laringe. A laringe começa a ficar inchada, aí quando ela incha, ela começa também a produzir secreção, com mais a secreção que desce. Aí você começa, né? Tosse, engasga, né? E você tem aquela dificuldade. E às vezes à noite a pessoa não consegue dormir bem, porque principalmente nesse horário vai descer mais essa secreção. Então, a maioria das vezes, mesmo que a pessoa não seja rinítica ou teve um quadro gripal recente, eles podem ter esse quadro que você está falando. E isso tem que entrar com a medicação, né? Ir ao médico procurar. Sim, tem que procurar, porque se for uma rinite, você tem tratamento, deve fazer o tratamento diário, né? Principalmente nessa época da mudança climática. Se você não é rinítico, mas teve uma gripe, né? Então seria um pós-gripal. Vai, porque às vezes você está desenvolvendo, além da rinite, uma sinusite também. Agora, vamos falar da piora do quadro, né? Muita gente acaba tendo, né, um resfriado, uma gripe, e faz por conta própria o tratamento e isso vai piorando. Eu queria que a senhora falasse para a evolução, por exemplo, de uma pneumonia, os sintomas e como que a pessoa deve proceder. O que acontece? Quando você tem um quadro gripal, as pessoas pensam que gripe é uma coisa simples, né? O resfriado, sim, porque são os vírus mais simples. Mas uma gripe, não. Você já pega um grupo de vírus com uma capacidade muito intensa e uma capacidade de agressão muito grande. O vírus, para crescer, ele precisa de você. Ele vai pegar a sua célula e vai se grudar a ela e, a partir daí, ele vai crescer. Então, quando isso acontece, você já tem o quê? A queda imunológica. Quando você tem essa queda da sua imunidade, quer dizer, as suas defesas estão baixas, você permite e favorece a desenvolver as pneumonias. Por quê? Primeiro, você pode desenvolver a própria pneumonia viral, que é muito comum, que é a pneumonia do Covid, a pneumonia do influenza, que são aqueles quadros bem agressivos, porque eles pegam uma estrutura do pulmão chamada intertício. Você tem as bolinhas do pulmão, que são os alvéolos. No meio deles, você tem os vasos. Nesses vasos é onde você faz a troca do oxigênio, né? Pega o gás carbônico e vira oxigênio. Se você tem esse edema ali, você tem a presença do vírus, você não vai ter essa troca. Então, é por isso que muitas vezes você fala, nosso paciente está com a saturação baixa, está caindo oxigênio. Por quê? Porque essa pessoa não vai conseguir fazer essa troca. Se ela não tem essa troca, ele começa, então, o quê? A afundar. E vai afundando. Além dessa pneumonia viral, ele pode também favorecer a pneumonia bacteriana. Nossa. Porque a bactéria, ela vive sozinha, ela se reproduz sozinha. Mas ela é oportunista, né? Ela fica esperando você afundar, ter aquela queda do seu sistema imunológico e automaticamente, então, ela vai pegar o paciente. A partir disso aí, esses pacientes podem ter uma evolução, se conseguir ser tratados em casa, mas alguns necessitam de hospitalização. Agora, doutora, tem aquela diferença da cor do catarro, por exemplo, amarelado, esverdeado, sem cor, o que isso significa? Quando você tem uma secreção clara, mucoide, você significa, às vezes, é uma coisa só mesmo, um vírus, ou às vezes um simples resfriado. Se você já começa a ficar com aquele catarro mais amarelado, é que o pessoal fala que começa a amadurecer, na verdade ele não está amadurecendo, ele está piorando, né? Ele está começando, então, talvez a desenvolver o que eu te falei. A queda da imunidade, você favorece o desenvolvimento de infecções bacterianas. Então, você sai daquele contexto de virose e vai partir, então, para a bactéria. E o verde é uma evolução do uma amarelo. evolução bem acentuada, porque esse verde mostra que você já está com a bactéria já há bastante tempo. Então, você tem que tratar urgente e fazer o tratamento logo. Porque muitas das vezes, o que é o problema? O paciente começa a gripar, ele fica em casa. Ele espera aquilo ir embora. Só que, às vezes, aquelas 72 horas que ele fica esperando, é exatamente as 72 horas que ele vai piorar e vai agredir mais ainda a estrutura do seu organismo. E muitas vezes aquele catarro ele acaba prendendo ali e não sai de jeito nenhum, Nossa, né? Ele vai endurecendo, né? É o amadurecer mesmo, né? Ele vai ficando mais duro, ele vai ficando com maior dificuldade de sair. E como já tem uma estrutura que está tanto nasal e pulmonar com baixa hidratação, favorece que esse catarro fique mais duro, mais seco e mais presente. Agora, doutora, para a gente finalizar, né, para o amigo, para a amiga do TN que está ouvindo a gente agora, que estão com esses sintomas, né? Qual a principal orientação para eles? O que a gente sempre fala? Se você está tendo um quadro que você está vendo que não é uma evolução dentro do seu critério, né? Às vezes você é rinítico, está sempre espirrando um pouquinho, mas isso aí você vai entender que é um quadro alérgico.
mas que você observa que está tendo uma febrícula, aquele mal-estar, aquela fraqueza, aquela fadiga, dificuldade para você respirar, eu acho que essa hora já tem que começar a pensar em procurar um médico. Nem que seja, às vezes, um pronto-socorro, para pelo menos fazer um exame de sangue, fazer uma radiografia, né? Porque, às vezes, é uma questão mais de urgência. Você vai, às vezes, no consultório, às vezes, demora para você fazer esses exames. Mas, assim, se ele já tiver chance de ir num pronto-socorro, ele já consegue, pelo menos, ser orientado e medicado. O que a gente tem observado muito, que o painel viral, que é o ideal, às vezes, você fazer para saber se é um Covid, se é uma influenza, não estão sendo muito feitos. Acho que assim, pessoas pensaram que acabou a pandemia, acabou o Covid. Não acabou. O vírus continua. Né? E não só ele, como também os outros vírus, que também pegaram força, porque muita gente ficou focada só em Covid, acabou esquecendo os outros vírus. E nós estamos tendo esse ano muitas bronquiolites, que são os casos que estão agravando muito, principalmente em crianças e adultos. Ok, doutora Cileia, muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço. Tá, obrigado mesmo, sempre ajudando a gente aqui, claro, bom. Ajudando a esclarecer com muita informação os nossos amigos. Muito obrigada pela presença, estar aqui. Obrigado. Fico muito feliz. Uma boa tarde. Você também, querido.